Muito bem, chegou o momento de nós abrirmos o Word. Eu estou usando o Windows 10, então é o programa predominante na maioria dos computadores. E para nós abrirmos o Word, como fazemos com a maioria dos programas, nós iremos aqui na parte inferior esquerda, no botão Iniciar. E dependendo da sua versão, você vai encontrar o Microsoft Word aqui à sua esquerda. Você pode ter um atalho aqui no painel do lado direito também, como o meu. Ou então você também pode vir aqui na busca, digitar o Word. E como na maioria dos programas do pacote Office, você vai encontrar o atalho para o programa. E logo abaixo nós teremos um histórico dos últimos documentos que nós trabalhamos. No meu caso, eu já deixei um documento previamente salvo, que eu vou chamar de abertura. Eu posso clicar sobre ele aqui. E vamos aguardar. Pronto, o Word carrega bem rápido. Então, gente, a interface do Word é muitíssimo parecida com a do Excel, com a do PowerPoint, enfim, não é à toa que ele faz parte do pacote Office. Então, aqui na parte superior esquerda nós temos aqui a guia de acesso rápido, ou barra de acesso rápido. Logo abaixo nós teremos as guias, as tradicionais guias, a faixa de opções. E aqui na área do documento nós temos duas coisas interessantes. Nós temos aqui uma régua horizontal, uma régua vertical. Então, o que nós vamos fazer? Para começar, nós vamos criar um texto aleatório aqui para servir de referência aqui no nosso primeiro momento. Então, eu vou gerar aqui um texto aleatório com esse código que existe, é um código embutido do Word para você gerar textos de teste. Então, eu coloco o rand, ele tem dois parâmetros aqui. Então, por exemplo, se eu coloco 1,1, olha só, ele gera apenas uma linha, um parágrafo. Se eu coloco rand 2,2, olha só, ele gera dois parágrafos, mas ele contém internamente duas frases inteiras. Olha aqui, uma e duas, e assim por diante. Então, eu vou gerar mais uma aqui, rand. Vou colocar 3,5. Pronto. Só para a gente ter um texto aqui. Muito bem. Então, gente, agora nós vamos observar o seguinte. Dentro das guias do Word, como em todo o pacote Office, nós navegamos por aqui. Tá? Então, e se você parar o ponteiro aqui, usar o scroll do seu mouse para a esquerda e para a direita, você também desliza sobre as guias para você chegar na faixa de opções correspondente. E dentro de cada uma dessas faixas nós encontramos os grupos que relacionam aquelas ferramentas dentro daquele grupo. Então veja, grupo fonte, temos aqui um botão para acessar a caixa de diálogo que nos leva a todas as configurações de fonte. Eu vou dar um cancelar. Aqui, por exemplo, eu tenho parágrafo, mesma coisa. Eu tenho outra caixa de diálogo com todas as configurações de parágrafo. Eu dou um ESC, eu volto. Outra coisa interessante que a gente vai observar aqui, por exemplo, eu vou voltar novamente aqui no grupo fonte, vou dar um clique, estou aqui na caixa de diálogo. Existem teclas de navegação que te permitem trabalhar aqui dentro dessas caixas de diálogo em qualquer programa, que são muito úteis. Por exemplo, eu estou aqui dentro na guia fonte, tenho aqui as opções. Se eu usar a tecla Tab, olha só, eu vou passando opção por opção. Eu vou navegando entre elas. Se eu quiser selecionar uma opção em específico, eu aperto a barra de espaço, aperto de novo, e assim eu consigo acionar e
desacionar um determinado recurso. Olha só. Eu vou voltar ali no subscrito, ó. Estou pressionando o Tab, aperto de novo. Se eu quiser dar marcha ré, eu seguro o Shift, aperto o Tab, ele anda de marcha ré. Tá? Olha que bacana. Se eu quiser trocar de guia, eu dou um Ctrl Page Down, Ctrl Page Up. Aí eu consigo também alterar. Se eu quiser abandonar, eu aperto ESC. Se eu quiser efetivar a minha alteração, eu pego e dou Enter. Muito legal, né? Então vamos lá. Continuando aqui na interface do Word, você vai perceber o seguinte. Nós temos aqui o documento, que é uma representação de uma folha A4. Aí nós temos algumas características interessantes aqui no Word, que são as seguintes. Por exemplo, nós temos uma régua horizontal, vertical. Temos aqui essa área, essa variação de cinza aqui, dependendo do tema que você usar, a cor vai ser diferente. Mas temos aqui uma variação que delimita a área de digitação do seu documento. Área superior. Aqui na régua horizontal, nós temos aqui os delimitadores aqui das margens, margem direita, margem esquerda. E o interessante é que dentro dessa régua, nós temos alguns controles deslizantes que nos ajudam a fazer o posicionamento do parágrafo. Então, por exemplo, se você parar o ponteiro aqui em cima, recuo da primeira linha. Então, eu posso pegar, puxar aqui para o número 2, por exemplo, ó. E aqui embaixo também eu posso puxar, olha só. Observe que aqui embaixo nós temos um outro tipo de controle. Olha aqui. Eu vou parar aqui no parágrafo. Vou puxar para a direita, olha só. Agora sim. Então, esse aqui é olha só, recuo da primeira linha. Esse daqui é o recuo deslocado. Olha só quando eu pego ele, puxá-lo aqui. Se eu continuar digitando alguma coisa aqui, ó, olha só, ele vai vir aqui, ó. Vamos usar um RAND novamente. RAND 1,1, Enter. Então ele marcou essa posição. Agora, se eu pegar esse recuo deslocado e levar ele para a esquerda a partir daqui, só para você ter uma noção inicial de como é simples trabalhar com as réguas do Word, e eu pego e dou um range 2,3. Olha só o que acontece. Então eu tenho dois parágrafos aqui, ó. A marcação inicial do recuo da primeira linha está aqui em cima. E aí eu tenho o outro recuo aqui à esquerda, no limite da minha página. E aí eu posso pegar esse controle aqui, por exemplo, ó. Veja que aqui nós temos dois controles, ó. Eu tenho o recuo deslocado e tenho aqui abaixo, eu tenho o recuo à esquerda. Muito bem, então veja que através desses controles, olha só. Eu vou puxar ele aqui na posição número 2. Eu vou digitar um outro hand aqui. Aí você vai observar. Então veja, eu estou posicionado na linha de baixo, eu vou voltar na de cima. Quando eu pego esse controle de baixo e puxo para a esquerda, olha só. Ele leva todo o parágrafo para a esquerda. Agora, quando eu pego o controle do recuo da primeira linha, olha só. E se eu continuar digitando a partir daqui, veja, ele vai continuar alinhado com a posição final que eu determinei aqui. Para você saber qual é a versão do Word que você está usando, você vai aqui no canto superior esquerdo, clique em Arquivo. Se você preferir, você pode apertar Alt e D. Você chega aqui diretamente. Não quer ver mais esses atalhos? É só dar um ESC, mais um ESC e a gente volta. E os atalhos estão aqui, ó. Aí você dá mais um ESC e ele some. Então a gente volta. Eu aperto um Alt, eu aperto um D, cheguei aqui. Veja, eu estou usando uma versão, vamos ver aqui, sobre o Word. Clicar aqui. E aqui está todos os dados da minha versão. O Word para Microsoft 365,
versão 2209 e assim por diante. Então o recurso que eu quero mostrar para vocês, ele é um recurso das últimas versões, que é muito legal. Então se você tem recursos multimídia no seu computador, como câmera com microfone, você pode, por exemplo, utilizar aqui na guia página inicial, lado direito, você tem aqui o botão ditar. Olha que bacana. Vou clicar aqui e olha só, tudo que eu estou falando, o Word vai digitando. Então eu posso poupar as minhas mãos, as minhas articulações, enquanto o Word vai digitando tudo que eu falo. Sensacional, né? Se você quiser mexer, vou parar aqui, senão ele vai continuar escrevendo, olha. Ó, parei a gravação. Então veja, aqui você configura nessa engrenagem, você configura o idioma, você escolhe qual dispositivo de entrada de áudio que você quer utilizar. Aqui você vê o sinal do seu áudio. Aqui você habilita a acentuação ou pontuação automática. E assim por diante. Aí você salva e você consegue ter uma produtividade muito bacana enquanto você protege as suas articulações nas suas mãos, ok? Então uma dica muito importante. Então, continuando aqui um pouco mais na interface do Word, na parte inferior esquerda nós temos, como em todos os programas, a barra de status. Temos aqui um indicativo da quantidade de páginas por documento que a gente tem. Quando a gente clica, a gente tem as páginas de navegação nesse painel lateral aqui, que nos ajuda a visualizar a estrutura total do nosso documento. Nós temos aqui os títulos da página, nesse caso eu ainda não tenho nenhum. Resultados e assim por diante. Eu vou voltar aqui embaixo, clico novamente, ó, clico. Da mesma forma que eu chamo, ele volta. Eu tenho aqui a estatística do documento, ó. Quantidade de página, quantidade de palavras, caracteres sem espaços, caracteres com espaço, parágrafos, linhas e assim por diante. Então, para quem precisa desse tipo de controle, está aqui à mão, muito fácil. Eu vou fechar ele aqui. Aqui eu tenho o indicativo de idioma. Olha aqui também, temos esse recurso aqui, ó, para você chamar o corretor ortográfico diretamente por aqui. Ele aparece aqui na frente. Logo mais nós vamos explorar um pouco melhor isso aqui. Eu vou fechar. E aqui do lado direito, exatamente igual em todo o programa do pacote Office, nós temos os 3 formatos de visualização. Modo de leitura, o modo padrão, né, que a gente chama de layout de impressão, e o layout da web. É um formato mais aberto. E temos aqui também o controle de zoom, para nós aumentarmos com o uso do Ctrl e o Scroll, redimensionar o nosso documento com facilidade. Aqui em cima também, igualmente em todo o pacote Office, nós podemos recolher as guias, nós podemos trazê-las de volta por aqui e assim por diante. Muito bem, a partir de agora nós vamos feita essa introdução do Microsoft Word. Uma outra coisa interessante, gente, que nós podemos aproveitar aqui nesse momento introdutório, é falar sobre os modelos também do Word, que são muito interessantes. Como você já deve ter observado, se você já fez o curso de Excel ou PowerPoint, você tem uma biblioteca de modelos diversos. Você tem uma biblioteca de modelos com diversos tipos de documento das mais diversas áreas para você baixar, editar, modificar de acordo com as suas necessidades, ok? Então é muito simples, é só você fazer o download e editar o documento. Eu vou voltar aqui. Então na próxima aula a gente vai começar a conhecer mais propriamente os recursos de edição do Microsoft Word.